Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado ou simplesmente MRUV. Neste vídeo vamos nos focar na definição do movimento retilíneo uniformemente variado e nos tipos de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nos próximos vídeos nós vamos desenvolver a questão das equações e os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, da definição do movimento retilíneo uniformemente variado, podemos dizer que este movimento é um movimento no qual a velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. Então, o que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que o aumento da velocidade ocorre de forma uniforme. Então, se nós supormos que, por exemplo, temos um móvel que desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea e este móvel parte com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, depois de 1 segundo, ele encontra-se com uma velocidade de 2 metros por segundo, depois de 2 segundos, ele encontra-se com uma velocidade de 4 metros por segundo. Passados 3 segundos, ele encontra-se com uma velocidade de 6 metros por segundo. E depois de 4 segundos, ele encontra-se com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, como podemos ver aqui neste caso, este móvel movimenta-se. O seu aumento de velocidade ocorre de forma uniforme. No primeiro 1 segundo, ele aumenta 2 metros por segundo. No segundo 1 segundo, ele aumenta mais uma vez 2 metros por segundo. No terceiro 1 segundo, ele aumenta 2 metros por segundo. No quarto 1 segundo, ele aumenta 2 metros por segundo. Então, significa que o aumento da velocidade é de forma constante. Sendo assim, existirá neste movimento uma grandeza constante que nós vamos chamar de aceleração. Pela definição, a aceleração de um corpo representa-se pela letra A, é a variação da velocidade que se verifica num corpo ao longo do seu movimento. E, matematicamente, esta aceleração é calculada como sendo variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, pode também se estender sabendo-se que a variação da velocidade é igual à velocidade final menos velocidade inicial e a variação do tempo é igual ao tempo final menos tempo inicial. Então, pode-se estender este conhecimento ou esta fórmula para uma equação. Diz que a aceleração será igual à velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, esta é a equação que nos permite determinar a aceleração para um corpo que se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, neste movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. É importante fixar isto. A velocidade varia de forma uniforme, mas a aceleração é constante. Constante e diferente de zero. E a aceleração é diferente de zero. Então, essas são as características importantes do movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele em que o corpo movimenta-se com uma velocidade que varia de forma uniforme e a aceleração é constante e diferente de zero. Então, sempre que vocês quiserem identificar um tipo de movimento, podem identificar a partir desta forma, a partir destas duas grandezas, que é a velocidade e a aceleração. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos dito que a aceleração é igual a zero, mas neste, a aceleração é diferente de zero.
No movimento retilíneo uniforme, dissemos que a velocidade varia, aliás, a velocidade é constante, mas neste movimento a velocidade varia de forma uniforme. Então, essas são as duas diferenças que nós podemos encontrar nesses dois movimentos. Caso não tenha assistido esses vídeos, sugiro que o faça a partir dos links que estão disponíveis na descrição deste vídeo, em que nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme e as suas particularidades. Caso esteja a gostar também da explicação, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e partilhar com amigos, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, depois de definirmos estas duas características do movimento retilíneo uniforme, vamos definir, neste caso, os tipos de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, existem basicamente dois tipos de movimento retilíneo uniforme. Ou o movimento retilíneo uniformemente variado pode ser classificado em dois tipos, que são o movimento retilíneo uniformemente acelerado, tal como o próprio nome diz, é aquele em que a velocidade do corpo aumenta ao longo do movimento, mas principalmente a velocidade tem o mesmo sentido que a aceleração. Quando se fala de sentido de aceleração, estamos a dizer que se a velocidade for positiva, então a aceleração também será positiva. Ou, se a velocidade for negativa, então a aceleração também será negativa. Então, um movimento retilíneo uniformemente acelerado é aquele em que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, têm o mesmo sinal. Então, essa é a forma mais correta e completa de definir o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Tirando, claro, dizer que o movimento uniformemente acelerado é aquele em que a velocidade aumenta ao longo do tempo. Também é válida, mas em situações um pouco mais complexas, nós teremos que analisar a questão das velocidades e dos sinais da velocidade e aceleração. De forma mais simples, podemos dizer que o movimento retilíneo uniformemente acelerado é aquele em que o móvel aumenta a sua velocidade ao longo do tempo. Então, se, por exemplo, começa com uma velocidade de 0, passa para 2 metros por segundo, passa para 4, ao longo do seu movimento, então nesse caso diremos que este móvel está animado em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Movimento retilíneo uniformemente retardado é o segundo tipo do movimento retilíneo uniformemente variado. Neste caso, movimento retilíneo uniformemente retardado. O movimento retilíneo uniformemente retardado é aquele em que a velocidade do móvel diminui ao longo do seu movimento. Ou seja, começa com uma velocidade maior do que 0 e no fim termina com uma velocidade menor do que, aliás, uma velocidade igual a 0. Então, neste caso, a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários. Ou seja, quando a velocidade é positiva, a aceleração será negativa. Ou, quando a velocidade é negativa, a aceleração será positiva. Então, este é o movimento retilíneo uniformemente retardado. Aquele em que o móvel tem a velocidade e a aceleração com sentidos contrários, ou seja, tem sinais contrários. Uma é positiva, a outra grandeza é negativa. Então, essa é uma das alternativas que nós encontramos para definir o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, passamos agora para o movimento, para a representação do gráfico, do movimento retilíneo uniformemente variado, na reta graduada. Supondo que, por exemplo, temos um corpo que começa com uma velocidade de 6 e esta velocidade vai diminuindo até que ela se torne 0. Então, o móvel aproxima-se da velocidade 0. Então, neste caso, o móvel está animado em movimento retilíneo uniformemente retardado. Então, esse era o vídeo da nossa aula de hoje.
Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.